Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos analisar o segundo capítulo do livro A Interpretação dos Contos de Fadas de Mary Louise von Franz. O segundo capítulo é denominado Contos de Fadas, Mitos e Outras Histórias Arquetípicas. Logo no primeiro parágrafo, a autora fala que as histórias arquetípicas elas vão frequentemente se originar de uma irrupção do inconsciente. E essas irrupções vão surgir por meio dos sonhos, das alucinações, no estado luminoso do devaneio. Segundo a autora, essas histórias vão se irromper no inconsciente de um indivíduo. Essa história vai se juntar a algum conteúdo folclórico da região e aí surge a história arquetípica. Ela salienta também uma coisa interessante que, geralmente, nas sociedades primitivas não existia segredo. Qualquer coisa que acontecia ali pertencia a toda a comunidade. Então, por isso que o que era uma coisa individual ali, no inconsciente de um indivíduo, no consciente e inconsciente do indivíduo, tornava-se comum ali, como ela mesma fala, um boato, uma fofoca, e todos conheciam o devaneio daquele indivíduo. Ela fala do ciclo, que cria essas histórias arquetípicas. Ela, por exemplo, ela fala que existe um mito local, e ela dá o exemplo aqui do mito do moleiro, que acredita que existe bruxas raposas que estão ali para enfeitiçar e devorar os homens. Naquela região ali determinada, de repente uma pessoa tem um sonho que reafirma aquele mito ali. Então essas histórias se reafirmam e ao mesmo tempo criam novos núcleos. É interessante essa percepção, O ponto importante aqui é que, logo nesses 3 primeiros parágrafos desse capítulo, a autora salienta que, geralmente, uma história arquetípica ela vai se originar no sonho de um indivíduo. É como se o inconsciente coletivo mandasse a mensagem no indivíduo ali e ele vai reafirmar o folclore da região ou criar um novo folclore partindo dos sonhos. Por isso que é interessante que a gente fala de questão da psicanálise, que analisa a psicologia profunda, que analisa justamente esses sonhos, esses devaneios, de onde provém a mensagem do inconsciente, e essa mensagem do inconsciente vai se tornar histórias arquetípicas nos mitos, lendas e os contos de fadas. Ela dá um exemplo de uma moça que, por exemplo, se suicida numa região. Ela diz que esse suicídio, que provavelmente acontece por causa de uma decepção amorosa, logo pode virar um mito, uma lenda ou alguma história, um conto de fada, em que pega aquele fato real e transforma na narrativa mítica, ali, uma narrativa arquetípica. Ela diz aqui no livro que ela não achou nenhum exemplo disso, mas ela fala que isso pode muito bem acontecer. E aqui ela vai fazer a distinção, entre sagas locais e contos de fadas. Ela diz que quando a história tem características locais, ela está enraizada naquele lugar ali, Então, não é um conto de fada. Mas quando a história ganha um contorno extremamente arquetípico, trazendo uma mensagem do inconsciente, então ela se desaprega, vamos dizer assim, ela se, como é que eu vou dizer, a raiz é cortada, ela se separa do local e ganha contornos de arquétipo do inconsciente coletivo que pode mandar mensagem para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E eu acho interessante quando ela usa essa citação aqui, ó. Pode-se usar a analogia de um cadáver, sendo conta de fadas, ossos ou esqueleto, a parte que não é destruída, pois ele é um núcleo básico e eterno do conto. Ele reflete com mais simplicidade as estruturas arquetípicas básicas. Mais à frente ela traz vários estudos, várias teorias sobre o conto de fada e o mito. E o interessante é que ela diz que as histórias locais, elas trazem traços locais, Os contos de fadas já tentam passar mensagem arquetípica sem ter uma características do lugar. Aí aqui tem várias vertentes, várias pessoas que ficam dizendo, quem é que vem primeiro, o mito ou o conto? No caso aqui, um rapaz, eu não vou saber onde falar o nome dele, que é Schleicher, uma coisa assim. Ele fala que, por exemplo, Hércules, na verdade, existiam várias histórias locais ali, Aí a comunidade, os gregos, pegaram aquelas histórias locais e criaram uma linha narrativa, que representa Hércules, que traz os valores locais. O mito de Hércules, o herói que representa aquela região. Então essa é uma das teorias, Outra teoria já dizia que existia somente os mitos, o mito com o herói representando aquela região. Aí aquela região decaía, perdia-se o império, o poder, e aquelas narrativas míticas se tornavam lendas e contos de fadas com histórias separadas assim. Acerca do mito decadente, que é essa teoria que diz que existiam as histórias mitológicas, E aí elas, quando o império caía, elas se deterioravam, mas estavam lá algumas vertentes
Para reafirmar essa teoria do mito decadente, ela traz o livro que é The Fairy Tales of World Literature, que ela fala que tem 35 volumes, né, de histórias que narram, de certa forma, indiretamente, o mito de Odisseu, mostrando que existia uma narrativa lá e que ela foi se deteriorando e virou pequenos temas que montou a história de Ulisses, por exemplo. Para concluir essa questão, ela diz o seguinte: para mim, os contos de fadas são como o mar, e as sagas e os mitos são como as ondas desse mar. Um conto surge como um mito e depois afunda novamente para ser um conto de fada. Aqui, novamente, chegamos à mesma conclusão. Os contos de fada espelham a estrutura mais simples, mas também a mais básica, o esqueleto da psique. Em linhas gerais, ela vai explicar que o mito traz a mensagem do inconsciente coletivo com a sua estrutura básica sobre o que o ser humano precisa aprender, o que o ser humano é. O conto traz essa estrutura básica da psique. E essa estrutura básica, ela de certa forma, essa estrutura básica vai ser aprendida pelo indivíduo por meio do sonho, do devaneio, da alucinação. E aí esse indivíduo vai, de certa forma, criar uma narrativa e criar uma história. E essa história, se ela ganhar contornos muito grandes, pode vir a ser a narrativa mítica que representa aquela região. De certa forma, ela fala que aqui o mito e o conto de fada e as lendas vão estar nesse ciclo. Primeiro, quando emerge em sua profundidade, sem raízes locais, seria o conto de fada, né? O esqueleto da história, a estrutura básica que traz a explicação sobre o inconsciente do indivíduo, sobre como funciona a estrutura da psique. Mas, de repente, essa estrutura básica ganha contornos locais e aí vira um mito, né? Com o herói representando aquele lugar. E assim por diante. É como se fosse um ciclo mesmo que acontece nas histórias. Mas o importante aqui é reafirmar que o conto de fada tem uma estrutura básica. Ela é o esqueleto, ela é o osso, né, da história que representa a nossa estrutura psíquica. O mito, como é uma narrativa que tenta construir, né, a história em torno de um herói que vai representar as características locais daquela região, é bem específico e bem característico. Inclusive, aquele mito, o herói, no caso, vai ser favorecido pelo deus que representa os valores daquela região. Então, na Grécia Antiga, você tinha Dioniso, né, o deus do vinho, que tinha os heróis que representavam aquelas pessoas que tinham a tendência a seguir aquele deus. O Hércules, né, que tinha as suas características, corajoso, determinado e tudo mais. Então, esses heróis representavam bem as ânsias e as características locais de determinado povo. Aí aqui ela traz o exemplo de Gilgamesh, né, que também tem as características locais do povo ali que representa. Então, o conto de fada é diferente do mito, porque geralmente você vai ver um herói do conto de fada e ele não vai trazer a representação de um deus que caracterize a religião daquele lugar. Às vezes você pode ver até um elemento de um deus, aí ela dá o exemplo aqui, um herói que tem um cabelo loiro, né, que pode representar o deus Sol, né, mas no caso aqui vai ser só uma sugestão. Não está ali explicitamente, né, a ligação do deus de um determinado povo com o conto de fada. O conto de fada é uma estrutura simples que quer passar uma mensagem simples que represente o inconsciente. Por representar, né, os valores locais, os mitos, de certa forma, têm o seu teor sagrado, né? E aqui ela salienta que muitos dos mitos gregos, né, não são só narrativas, né, que as pessoas contam para entreter, não. Tem geralmente um sacerdote, tem um templo que vai fazer algumas ações simbólicas, né, algumas cerimônias simbólicas que reafirmam aquele mito como sendo representante local, né? Isso é bem interessante. Aqui ela vai falar sobre a importância, né, do estudioso dos mitos, da psicanálise, da psicologia analítica, né? E no meu caso, eu trabalho com literatura, aplico as teorias de Jung, de imaginário à literatura, né, aos textos literários para interpretá-los. Então, ela alerta da importância que nós, né, que trabalhamos nessa linha, principalmente quem trabalha com a psicologia analítica, tem que conhecer todos os mitos, os mais variados mitos de todas as regiões. Porque por meio do mito você vai entender a pessoa, né, os seres humanos. Porque todo ser humano, ele vai, de certa forma, ter o mito como representação da forma como aquele lugar pensa. Por exemplo, a mitologia indiana, os hindus, eles têm a crença deles. E vocês vão ver que a mitologia, a crença mitológica daquela região,
modifica até a forma como eles comem, a forma como eles adoram, eles têm os deuses deles, o casamento, tudo é influenciado pela narrativa mítica daquele local, que representa os valores e o modo de vida daquela pessoa. Da mesma forma, se você for ver os muçulmanos têm as crenças deles, que de certa forma, como vocês podem perceber, determina, né, como eles vivem, eles são capazes de morrer e assassinar pelas crenças deles. Da mesma forma, nós aqui brasileiros, né, temos a nossa narrativa mítica que representa os nossos valores, que para nós não é mito, na verdade para nós é realidade, é verdade, mas depois eu posso trazer essa discussão sobre mito, é mentira, né? Não, na verdade, para a gente, o Cristo não é um mito, Cristo é uma realidade. Então, assim, cada narrativa mítica representa, expressa o modo de viver daquela região. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, fazer análise, psicologia analítica, quando você vai analisar, né, por exemplo, a narrativa mítica do Oriente, né? Se você for pesquisar, vai aplicar um texto literário, você vai aplicar a teoria, a psicologia profunda de Jung, você vai ter que se deter na forma como aquelas pessoas veem o mundo. E como é que você vai fazer isso? Observando a narrativa mítica predominante, né, daquela região. Isso é muito interessante. Mais à frente, na página 45, ela salienta que, se você não tem conhecimento das narrativas míticas universais para, né, se comunicar com em determinada região, ela fala que você pode seguir a estratégia de se comunicar usando as narrativas dos contos de fadas, que é essa estrutura básica simples, né, comum ao humano universal, né, a base do humano universal. E ela fala aqui na seguinte citação: a linguagem dos contos de fada parece ser a linguagem internacional de toda a espécie humana, de idades, raças e culturas. E aqui eu concordo plenamente com ela. Ela fala aqui que, por exemplo, um missionário que foi a Ilhas do Mares do Sul, né, ele não chegou lá contando uma narrativa mítica grandiosa, não. Ele pegou a narrativa básica, simples dos contos de fadas e se comunicou naquela região. E realmente, gente, o conto de fada, por exemplo, se você quer falar sobre ansiedade, sobre separação, sobre abandono, você pega uma narrativa de um conto de fada e narra para a criança, para o adulto, para uma pessoa, um adulto que vive lá do outro lado do mundo, aquela mesma necessidade, né? Aquela mesma angústia, aquela mesma dor, vai estar bem representada no conto de fada. E isso é maravilhoso, né? Mais à frente, no capítulo, ela vai distinguir mitos que estão relacionados a liturgias, né? E são, de certa forma, integrados profundamente na cultura, e outros que não, né? Ela fala que, por exemplo, que o mito de Gilgamesh, por exemplo, era recitado na corte, né? Alguns textos de Talmud são recitados em vários momentos, né? Para os muçulmanos e para os judeus também, né? A Torá é recitada para os muçulmanos e o Talmud é recitado para os judeus. Então, assim, essas religiões, né, o mito está tão integrado à comunidade que eles têm momentos, né, para ler ali durante a aula, por exemplo. Eles param de fazer o que estão fazendo e começam a recitar e fazer suas orações. E outro exemplo também é que tem festivais, né, nesses lugares direcionados à estrutura desse mito, né, que eles têm como narrativa que representa realmente a sua vivência, os seus valores e etc. Ela traz um exemplo interessante de como, né, uma narrativa se integra à comunidade de tal maneira que a gente tem ela ali e nem pensa muito, só existe e sabe que ela existe. Mas ela diz assim: mas se você fosse deslocado e você não vivesse ali, será que você teria condições de entender? Por exemplo, ela fala aqui, ó, uma canção de Natal alemã diz: de uma raiz tenra, uma rosa despertou. Ela, então, segue-se algumas alusões remotas ao respeito de uma virgem tocada. Se você, por exemplo, fosse de outro planeta e viesse, você não entenderia o que é que tem a ver uma rosa intocada, né, com a narrativa mítica local. Aí, lógico que para nós sabemos que essa rosa intocada é Maria, né, a mãe do menino Jesus, que Jesus não foi concebido em pecado, né? Não houve consumação sexual, ela era intocada. Então, assim, algumas especificidades do mito, da narrativa mítica, é tão comum e tão local que, por mais que ela seja assim, algo grandioso, e se outra pessoa de fora não entenderia, nós entendemos, nós sabemos e nós vivenciamos de forma muito simbiótica aquela narrativa. Na página 47, ela vai falar sobre como um mito local pode transfigurar, né, e ir para o mundo todo, como é a narrativa cristã. Segundo ela disse que a mensagem de Cristo era local, né, era uma mensagem ali local, mas ela expressou tão bem as ânsias, né,
e o potencial humano que foi para o mundo todo. Todo mundo ouviu aquela mensagem e aquela mensagem se integrou tão perfeitamente ao inconsciente coletivo do mundo, né, que todo mundo de certa forma absorveu. E ela traz até uma citação aqui que ela fala, ó, em seu livro Aion, Jung coloca que a personalidade de Jesus de Nazaré, tão desconhecida, misteriosa e impressionante, é sobre a qual nós conhecemos muito, muito pouco, atrai uma enorme quantidade de projeções e símbolos, como, por exemplo, o símbolo do peixe, do cordeiro e muitas outras imagens arquetípicas do self, tão bem conhecidas por toda a humanidade. Em linhas gerais, o que é que está falando aqui? O peixe, o cordeiro, né? Se você for observar nas narrativas, né, sempre estão ligadas, são símbolos que remetem a uma busca do si mesmo, a uma busca do desenvolvimento pessoal. E todas essas imagens são usadas pelo self, né? O self é o si mesmo, é o que é responsável de mandar as mensagens para que a gente se desenvolva. Então, de certa forma, Jung fala no Aion, né, que Jesus, ele conseguiu agregar em si todos esses símbolos do self, que busca passar essa mensagem, né, que o ser humano precisa se desenvolver, alcançar o seu potencial, né, esse super-humano que Jesus foi, todos nós queremos ser também, graças a Deus. Ainda nessa página, ela fala sobre uma coisa interessante que eu não sabia, né? Eu vou lá aqui para vocês, eu vou explicar. Ó. Ela fala assim, ó, muitos desses símbolos não são sequer mencionados na Bíblia. Por exemplo, o pavão, um símbolo do início do cristianismo, símbolo da ressurreição de Cristo. Toda a rede de ideias mitológicas existentes na antiguidade foram vagarosamente sendo cristalizadas em torno da personalidade de Cristo. Aí aqui no caso ele fala que o pavão foi usado como símbolo de Cristo. Eu não sabia disso, eu nunca nem ouvi falar. Inclusive, se vocês aí já ouviram falar, coloca aqui, né? Mas ela diz assim, o pavão nunca foi mencionado, né, na Bíblia, mas remonta à personalidade de Cristo, né? Como sendo um símbolo ali que é representado pelo self, que as pessoas agregaram, provavelmente a cultura local, tinha esse símbolo que representa, né, a busca por se desenvolver, por ser uma pessoa melhor e tudo mais. Então Jesus é esse aqui. Então a pessoa liga o símbolo a Cristo e ali se torna mais um símbolo representante de Cristo. E aqui nós podemos observar que ela fala que quando o mito, né, a narrativa aqui no caso, quando a mensagem de Jesus Cristo ela é integrada a esse mito local, de certa forma a mensagem de Cristo, Jesus em si, o Deus homem, é um pouco deixado de lado e aquele símbolo ele se torna predominante. E isso aqui, gente, é uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, no Natal, né, nós sabemos que o Natal é um sincretismo religioso, sim, das festas pagãs, né, da colheita e tudo mais, que tem a árvore, e Papai Noel, que foi uma criação comercial, né, da Coca-Cola, ligando ao mito do Nicolau e tudo mais, a lenda, não sei ao certo, né? São Nicolau existiu realmente, então no caso seria uma lenda. E aí eles sincretizam com a mensagem de Jesus. E no Natal a gente, basicamente, tem que ter cuidado, que às vezes nós deixamos de lado a mensagem do nascimento de Jesus, o Deus que virou homem, que morreu e ressuscitou para nos salvar. E às vezes a gente realmente, isso é uma coisa interessante. Então ela fala aqui que às vezes, né, essa narrativa, e eu falo narrativa mítica, gente, porque é uma narrativa mítica que mostra o herói perfeito que é Jesus, né? Agora, para mim, não é mito, é realidade. Mas, assim, enfim, depois eu trago essa discussão. Mas é que, se a gente não tiver cuidado, a integração, essa, vamos dizer assim, essa simbiose, né, entre a narrativa e os símbolos do self daquele local, podem realmente subjugar a mensagem da cruz. Isso aqui eu só estou refletindo, tá certo, gente? Mas é uma discussão interessante. Aqui, ainda na página 47, ela reafirma essa discussão, né? Ela diz que os apologistas, né, cristãos, tinham muito cuidado com isso, das pessoas não ligarem, por exemplo, Jesus Cristo é mais um Osíris, né, que morre, porque tem a narrativa de Osíris que morre também, ou então ele é um novo Dioniso, né? Então, assim, o cuidado de não ligar a narrativa mítica cristã, a narrativa de Jesus, né, com os mitos daquela região, né, que tem uma certa similaridade. Na página 48, ela vai trazer a discussão de Taylor no livro Primitive Culture, né, Cultura Primitiva. Nesse livro, o autor defende que, na verdade, os contos de fadas são os remanescentes de uma cultura que morreu ali. No caso, existia uma narrativa mítica e essa cultura morreu e esses contos de fadas viraram histórias ali, né, que representam o resquício daquela religião morta local. E a escritora Mary Louise von Franz, ela não concorda com isso. Na página 48, ela ainda salienta sobre
os conquistadores chegaram na América do Sul e descobriram um ritual, né, de crucificação, né? E quando eles chegaram lá, eles falaram, né, da importância de reafirmar a narrativa de Cristo, sobrepondo aquela. Gente, esse parágrafo aqui, eu achei um pouco confuso, pelo menos para mim, mas pelo que eu entendi, ela está falando assim, que os pregadores, né, os missionários, eles tinham que pregar a mensagem de Cristo como uma boa nova. A boa nova que era diferente, né, nova, boa e nova, algo diferente. Mas aqui ela diz assim, que na verdade essa mensagem de um homem-deus, né, que morre e ressuscita, estaria ali no inconsciente coletivo, como uma narrativa, um arquétipo ali, né, representando algo que de certa forma estava no inconsciente coletivo há muitos anos atrás. E que de certa forma Jesus ali só expressou esse mito e de certa forma ele sobrejugou os outros. Eu entendi mais ou menos como ela quisesse falar aqui. Aqui, gente, entre a minha versão cristã e minha versão pesquisadora, né? Realmente, quando você fala assim, já existia Dioniso, né, que ele morre e volta. Tem também Osíris, né, que também tem a narrativa que ele morre e volta. Realmente, nas culturas, há muitos anos atrás, sempre existiu essa narrativa, né, do homem que vai, que morre e volta, né? E que não seria algo de novo, não seria uma boa nova. Na verdade, seria algo que é uma narrativa que expressa essa ânsia do inconsciente coletivo de não morrermos, né? Mas de alguma forma termos a possibilidade de voltarmos à vida. Mas aqui o meu lado cristão, né, assembleiano, vem e fala, tudo bem, sempre existiu narrativas arquetípicas e míticas que falavam do homem-deus que morre e volta, né? Isso como expressão da ânsia da psique humana, mas nenhum deles se materializou na história, né? A diferença básica aqui da narrativa mítica lá e a narrativa cristã de que Jesus morreu e ressuscitou é que há resquícios históricos e materiais, né, que mostram que quando ele morreu e voltou, há vários evangelhos que mostram que Jesus realmente foi visto, Isso, gente, falando na questão material, tá? Histórica, fato histórico. Porque eu, basicamente falando, creio em Jesus porque eu tive uma materialização viva, que ele existe. Eu tive uma experiência, tenho todos os dias e por isso que eu creio nele. Isso é uma coisa que me fez gostar muito de Gilberto Durand. No livro dele, O Imaginário, se eu não me engano, ele faz uma questão, ele diz assim, mas por que os cristãos acreditam, né, em Cristo? Ele mesmo responde, porque eles têm experiências, e isso ninguém vai dizer que não existe, né? Então, assim, aqui ela está dizendo que a narrativa, né, de Cristo, como o homem-deus que morre e ressuscita, não é nova, antes dele existiam muitos anos, verdade, sempre existiu. Mas a única que tem testemunho e materializou-se na história foi Jesus. Continuando essa discussão na página 48, ela vai trazer o livro de Primitive Culture de Taylor, né, que ela fala que, a partir de sua teoria sobre o animismo, tentou explicar os contos de fadas a partir do ritual, dizendo que os contos deveriam ser considerados não só como remanescente de determinada fé em decadência, mas principalmente como remanescência de um rito antigo. O rito morreu, mas a sua história permaneceu na forma dos contos de fadas, né? Então, no caso aqui, esse cara defendia que existia um rito antigo, né, que dominava, vamos dizer assim, a região. Eu não sei no livro se ele fala de um mito antigo que dominava o mundo todo, ou se era só uma região. E esse mito, né, ele está ali, perdura ainda com as narrativas, né, trazendo essa mensagem desse rito antigo. Aqui, Von Franz vai dizer que não acredita nisso. Ela não acredita que os contos de fadas derivam de um ritual antigo, de um rito antigo. Mas ela diz que é uma mensagem arquetípica, né, deriva do arquétipo que está no inconsciente coletivo, que de certa forma, gente, é a tese dela, né? Aqui, no final do capítulo, ela vai trazer um exemplo, né, que tenta realmente comprovar a teoria dela, né? Para provar a sua teoria de que os contos de fadas e os mitos, né, as lendas, vêm, na verdade, do inconsciente coletivo, é uma mensagem arquetípica, né? Ela vai trazer o exemplo de Black Elk, né? A visão de Black Elk. Quem é Black Elk, né? É um curandeiro do Sioux Oglala, né, que teve uma visão de que ele estava enfermo, né, muito doente ali quando menino, e foi transladado aos céus, né, foi transportado aos céus, e vinham 4 cavalos, né, 4 cavalos dos 4 pontos cardeais, e o espírito da avó lhe deu uma planta medicinal ao seu povo, né. No primeiro momento ele tinha esse sonho, né, que é a visão, experiência luminosa durante a doença grave.
No segundo momento, né, ele guardou aquela visão, ele não se comunicou, não falou para ninguém, guardou a visão que ele teve ali, né? E no terceiro momento, ele fica muito mal, muito doente e tudo mais. Aí ele vai até o curandeiro e o curandeiro, analisando o sonho dele, analisando a visão dele, disse que ele tem que contar aquilo ali para a comunidade. E aí ele conta para a comunidade, né? E aquela visão que ele teve, aquela visão virou um ritual, né? Virou um ritual da sua tribo, da sua comunidade. Então, ela usa essa narrativa de Black Elk para provar a teoria dela, que na verdade os mitos, os contos de fadas e as lendas, na verdade se originam do inconsciente do indivíduo, né? O inconsciente, o indivíduo tem um sonho, uma visão, por meio da alucinação e etc e tal, e aí aquele sonho é uma mensagem do próprio inconsciente coletivo, e a partir dali, né, aquilo vira uma fofoca na comunidade que acaba se tornando um ritual, acaba se tornando a narrativa mítica daquela região. Ela traz outra história também dos esquimós, de um homem que matou uma águia muito bonita, muito bela, empalhou e começou a render ritual a essa águia. Certa vez ele teve um sonho, né, e foi parar na cidade das águias, e as águias direcionaram um ritual para que ele passasse à comunidade, e ali começou até o ritual das águias. Mas aqui ela, mais uma vez, ela vai usar mais um exemplo, né, no caso aqui, uma lenda, de um sonho individual que se transformou num rito da comunidade. E aqui ela, né, conclui a sua tese de que o indivíduo tem uma experiência arquetípica individual por meio do sonho. Através do sonho, né, há uma necessidade de transmissão, de transmitir aquela mensagem para a comunidade. A comunidade escuta aquela mensagem, recebe, né, e começa a encenação coletiva, e aquela repetição da encenação coletiva torna-se o ritual, o rito daquela comunidade. Então, basicamente, ela vai dizer que é assim que surgem os mitos e lendas e histórias arquetípicas. Todas provêm, na tese de Mary-Louise von Franz, do sonho, né? E o sonho, na verdade, seria a mensagem do inconsciente coletivo, né? Que afirma e reafirma suas histórias, transmitindo a mensagem por meio dos sonhos. Então, pessoal, chegamos ao final da análise, né, do comentário sobre o segundo capítulo do livro A Interpretação dos Contos de Fadas, de Mary-Louise von Franz. Curtam, compartilhem para que vocês possam me ajudar, para que eu continue fazendo essa saga aqui, né, gente? Que o objetivo desses vídeos é ler, né, apurar, mastigar o conteúdo e eternizá-lo para mim aqui no YouTube, gravando esses vídeos, mas também compartilhar com vocês aí. Então, curtam, compartilhem, me ajudem. Se você chegou até aqui o final, diga assim, coloca aí, né, contos de fadas vêm dos sonhos. Só para a gente ver assim se a galera, quem chegou até o final. Tchau para vocês, até a próxima.